Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós temos aí aula de literatura, interpretação textual, utilizando aí o livro de vocês. Lembrando aqui que durante as nossas videoaulas nós estamos utilizando o livro didático, no caso aí o módulo 4, porque vocês já estão no quarto bimestre. E durante as lives nós estamos utilizando materiais extras, tá? Contos, poemas, enfim, né? Depende muito aí da semana e do gênero textual estudado. Então, só para frisar aqui que do vídeo aula nós estamos utilizando o livro literário. Durante as nossas lives, que acontecem aí toda semana, nós utilizamos materiais extras que são disponibilizados, né? Que estão sempre disponibilizados no Google Classroom. Tá? Tanto os exercícios quanto os textos que vocês, né, que nós trabalhamos, eles estão disponíveis lá, tá? Só para, se alguém estiver com dúvida, só para se situar. Então, vamos aqui. Esses exercícios de interpretação textual, eles, como eu havia dito no início da aula... Ai, gente, desculpa, eu tô com um pouco de dor de garganta, minha voz deve falhar um pouco aí durante o vídeo, tá? Então, esse material das nossas lives e o que das nossas videoaulas é do livro de vocês e é, né, referente a exercício de interpretação textual. Então, no caso aqui de vocês, essa aula de hoje, inicia-se aqui, ó, na página... Foi demais. Na página 36, tá bom? Deixa eu só pegar uma cor aqui. Opa, peguei errado. Pronto, peguei certo agora. Então, começa aqui, ó, momento de leitura 1, página 36. Robin Hood é a personagem de uma lenda inglesa, surgida provavelmente entre 1150 e 1250. Gente, quando fala provavelmente, não se tem certeza da data exata, tá? Por exemplo, a nossa data de aniversário, ela não é provável. Nós, né, tem certeza, você nasceu naquele dia em tal hospital e aí foi registrado, né, em tal cartório. Hoje em dia, né, atualmente, né, nós vivemos aí numa época que tudo vira informação, né, e informação com reconhecimento, né, no caso aí, reconhecimento de cartório. Aqui a lenda, né, do Robin Hood, ela tá entre essas duas datas aí, né, 1150 e 1250. Vou ler para vocês essa parte inicial aqui, tá? Robin vivia na cidade de Nottingham, sob o desmando do terrível príncipe João, que, entre outras atitudes, mandou matar fazendeiros para ficar com suas terras e cobrava altos impostos da população. Após seu pai ter sido morto e suas terras roubadas pelo príncipe João, Robin Hood e seu amigo Will decidiram se esconder na floresta de Sherwood para fugir dos soldados do príncipe que queriam prendê-los. Lá formaram um grande grupo com outros homens que viviam na floresta e passaram a lutar para ajudar os moradores da cidade. Leia a seguir um trecho dessa história. Gente, primeira coisa, lenda. As lendas, né, elas são histórias fictícias, são histórias que elas não são da realidade. Pode ser que ela tenha sido baseada em algum fato, né? Essa história do Robin Hood, existem uns teóricos, algumas pessoas que dizem que realmente existiu uma pessoa que agia como ele, né? Parecido com as atitudes dele, né? Mas não é a lenda, né? Ela não é um texto fictício, né? Eu acho que todo mundo já ouviu falar da lenda da loira do banheiro, né? É uma lenda urbana, moderna, né? O pessoal vai passando aí, né, através da oralidade. E aqui é do Robin Hood, ela é uma lenda inglesa, ou seja, lá da Inglaterra, tá? Vamos aqui. Robin Hood rumo a Sherwood. Você vai dar pausa aí no seu vídeo e vai fazer a leitura desse texto aqui em voz
alta, assim como eu tenho orientado vocês aí a fazer esses tipos de leitura aí dos livros, dos materiais que vocês têm no livro, desde a primeira videoaula aqui, você vai ler em voz alta para você não perder a sua oralidade, para você treinar a pontuação, entonação de voz, tá? Palavras que às vezes você tem dificuldade em pronunciar, então esse tipo de exercício serve para isso. Nós sempre fazíamos isso em sala de aula presencial, então vocês vão continuar, né, estão continuando fazendo até o presente momento, né? E durante as lives também vocês fazem esse tipo de leitura, mas é sempre bom, né, tá lendo, né, e treinando, tá? Então você vai fazer a leitura, né, o texto ele vai até aqui, até a página 37, tá? E aí que começam os exercícios. Antes dos exercícios, eu vou ler aqui esse quadro aqui da Sherwood. A floresta de Sherwood localiza-se no atual Reino Unido, entre as cidades de Nottingham e Sheffield. Nela pode-se encontrar uma das maiores florestas de carvalhos da Europa. O gigantesco carvalho de cerca de 800 anos, retratado ao lado, destaca-se entre os demais e, segundo a lenda, era usado como esconderijo por Robin Hood e seus companheiros. A floresta, conhecida mundialmente por causa de Robin Hood, tem em sua entrada uma grande estátua em homenagem a ele. Eu conheço umas pessoas que visitaram esse local e ficaram apaixonados, encantados, assim, né? Disseram que tem uma energia muito boa, assim, sentiram, né, tiveram assim, sensações assim, muito boas de estar visitando esse local. Até porque, né, muita gente, né, no imaginário, desde criança, ouve essa lenda do Robin Hood e vai, né, criando isso na sua memória afetiva. Vamos aqui para o número 1. O texto narra feitos de um personagem real ou fictício. Explique. Duas etapas aí para a resolução desse exercício. A primeira você vai dizer se ele é real ou fictício, esse personagem. E a segunda é explicar de acordo com o que você disse. Ah, professora, eu vou colocar só uma metade da resposta. A sua resposta fica incompleta. E dependendo do que você colocar, ela ainda vai ficar errada ainda, tá? Então tem que seguir o passo a passo aí do que é pedido aí nos enunciados. E isso não vale só para a língua portuguesa, não. Vale para todas as matérias aí, para tudo que você for estudar na vida. 2. Você já estudou que cada personagem, que os personagens podem ser classificados em protagonistas, antagonistas ou secundários. Cada um deles desempenha um papel dentro da história. Ligue os personagens ao seu papel na história lida. Então você vai ligar aqui o Robin Hood, o Príncipe João, a antagonista ou a protagonista, tá? 3. Quais são os outros personagens da história? Como são classificados? Gente, existem outros personagens aí que aparecem na história, mas eles não têm papel fundamental, eles não têm um papel de destaque na narrativa, né? Quais são esses personagens e como eles são classificados? Eles são classificados em protagonistas, antagonistas ou secundários. Também duas etapas aqui para a resposta. 4. Relacione os personagens abaixo às características citadas. Então, nós temos o Robin Hood e o Príncipe João. O que for característica do Robin Hood, você vai colocar o número 1. O que for característica do Príncipe João, você vai colocar 2, tá? Dentre essas características aqui. Muita atenção para essa parte aqui, tá? Eu vou ler ela aqui com vocês. Os personagens principais de uma história podem ser classificados em herói, anti-herói ou vilão. O herói, geralmente, ele apresenta características positivas, né? Normalmente ele é uma pessoa forte, né? Apresenta uma beleza física, tem agilidade, é muito inteligente, é uma pessoa legal, bondosa, extremamente corajoso, né? Sai desbravando tudo que vê pela frente. E aí tudo que ele faz, né? As suas ações, elas têm aí como base a moral e a justiça, ou seja, fazer o bem, né? Sem, né, passar por cima das leis, sem ser uma pessoa que atropela, né, digamos aí, as leis, as regras de convivência, de moralidade, né, que a sociedade tem. Então, o herói, né, ele é sempre muito positivo, tá? Aí, aqui, nós temos o anti-herói.
O anti-herói, ele vai apresentar características opostas. Então, o anti-herói é diferente do herói, né? Ele vai cometer erros, ele tem desvio de caráter, ele é perturbador aí da ordem, então ele faz uma bagunça na sociedade, porque ele não segue regras, né? Os seus atos aí são sempre altruístas, ou seja, né, ele objetiva o bem das pessoas sem esperar uma recompensa ou gratidão delas. Daí o anti-herói, ele se assemelha, ao ser humano, porque ele tem falhas e não está acima do bem e do mal. Então ele é uma pessoa que ele não se coloca nem acima do bem nem do mal. Esse é o anti-herói. Então não confundam o anti-herói por um vilão. O anti-herói, ele é diferente do herói, né? Ele é uma pessoa que comete erros, né? Como qualquer pessoa. Já o vilão, ele é o adversário do protagonista. Ele é a maldade em si. Ele é o mal, ele é o ruim, ele é o que é o perverso, né? E aí tudo que ele faz, ele tem um objetivo aí para prejudicar alguém ou para conseguir alguma coisa. E aí ele utiliza aí dos piores meios aí, né, para conseguir o que ele quer, né? E sempre tem um objetivo, né, maior, que é acabar com a raça do herói. E aí aqui do lado aqui nós temos aí o Coringa e o Batman, né? Que é uma história aí, uma narrativa que perpassa gerações, né? Que nós temos aí o herói, que é o Batman, e o vilão, que é o Coringa, né? O palhaço aqui, ai, credo, pavor de palhaço. Vou até abaixar aqui, vamos ficar olhando essa imagem. Sim, quem me conhece sabe que eu tenho horror a palhaço. Não gosto da imagem de palhaço, nem de desenho animado, nem de ser humano, nem de nada que seja fantasiado. Tenho horror, chega a arrepiar. 5. Qual dessas classificações pode ser dada a Robin Hood e ao Príncipe João? Justifique. Gente, o Robin Hood, ele é herói, ele é anti-herói ou ele é vilão? A mesma classificação, qual dessas equivale aí para o Príncipe João? E aí você vai justificar, levando em consideração isso que eu falei aí anteriormente para vocês. 6ª questão. Por que Robin Hood queria se vingar do Príncipe João? Existe um motivo aí, né? Eu acho que eu até li esse motivo aí, ó, dica. Ele queria se vingar do Príncipe João. Qual, né, por que ele queria se vingar? 7. 7. Que maneira Robin Hood encontrou para realizar essa vingança? Então ele achou um meio aí para realizar aí essa vingança, tá? Aí, meninos, o conversando sobre o texto, sempre falo para vocês, e o discutindo ideias e construindo valores, nós estaremos fazendo durante a live, tá? Porque aqui nós iremos fazer em forma de discussão de ideias e debate, tá? Vamos aqui para a parte da explorando a linguagem, tá? Número 1. Você já estudou que o emprego de sinônimos é um importante recurso textual. Releia o trecho a seguir, em que são empregados alguns sinônimos. Gente, sinônimos são palavras que, né, nós até estudamos isso em redação. São palavras que elas têm significados, né, iguais ou muito parecidos, mas com a escrita diferente. Então, olha só, olha o trecho aí. Tenho pena dos pobres, dos miseráveis, dos esfomeados, das pessoas que estão sem casa para morar. Este dinheiro, Senhor, vai para ajudar os necessitados. A. Identifique os sinônimos empregados nesse trecho. B. Com que função foram utilizados esses sinônimos? Qual que foi o objetivo de usar aí essas palavras aí, né? Que você conseguiu identificar aí, né, no texto. E aí, identificar. Você pode vir aqui, se não couber aqui nesse espaço, você pode vir aqui e fazer só um sublinhado ou um círculo nesses sinônimos, tá? Porque veio só uma linha aqui para colocar, talvez não caiba. 2. Leia o verbete a seguir. Ironia. Expressão que significa o contrário do que está pensando ou sentindo. Zombaria, sarcasmo. Gente, ironia. Fala uma ironia aqui. Você vê alguma coisa, a pessoa fez alguma coisa, por exemplo, assim, preparou um jantar. Só que o jantar tá feio, tá esquisito e, né, tá ruim. Aí você é irônico, né? Nossa, tá uma delícia.
delícia, né? Na verdade, não tá uma delícia, literalmente. Na verdade, tá horrível, tá ruim. Então, isso é uma ironia. No trecho, seguindo aí o livro, no trecho, bondade sua dividir estas roupas com os pobres, Robin sorriu. Há uma ironia, explique como ela acontece. Então, nesse trecho aí, existe uma ironia, tá falando, tá dizendo, tá falando algo, mas é ao contrário. Então, você vai explicar aí como que ocorreu essa ironia. Exercício de número 3. Com que função as reticências foram empregadas no trecho? Vou contar tudo ao príncipe. Foi para indicar que o personagem estava gaguejando em virtude do medo, ou para indicar que o personagem fez algumas pausas nas palavras a fim de articular o que pretendia dizer. Então, uma dessas duas aqui, né, retrata o que ele quis dizer, tá? Essa foi a primeira parte aí dos exercícios de interpretação textual. Agora nós passaremos aqui para a parte 2, para o momento 2, tá? Momento de leitura. A história que você vai ler é um trecho do romance Don Quixote. Desculpa. Que vocês leram, né, todo o livro no segundo bimestre. Uma adaptação da obra-prima do escritor espanhol Miguel de Cervantes. Don Quixote é um nobre espanhol que adorava ler as aventuras dos romances de cavalaria. De tanto ler, acabou perdendo a razão e resolveu sair pelo mundo para viver aventuras que acreditava serem as dos romances. Montado em seu cavalo Rocinante, conta com o apoio de seu fiel escudeiro Sancho Panza e carrega consigo lembranças de Dulcinea, sua amada, que não se sabe se é real ou fruto de sua imaginação. Inclusive, nós falamos muito sobre essa questão dessas aventuras, né, vividas aí por Don Quixote. E teve até uma aula que nós falamos muito sobre essa questão aí, se realmente Dulcinea existiu ou não, né? E aí, né, leia a seguir uma das aventuras mais conhecidas vividas por Don Quixote, que é a incrível batalha contra os moinhos de vento. Você vai fazer que nem no outro texto, você vai ler, vai dar pausa e vai fazer leitura em voz alta. Ah, eu quero ler com meu colega que tá aqui em casa, com meu primo, com meu irmão, com a minha mãe, com meu pai, ou eu vou ler sozinho, enfim. Não importa a maneira que você vai ler, desde que seja em voz alta, tá? Aí aqui desce, aqui tem a imagem do moinho. Continue o texto. E aí aqui começa, né, o estudo do texto. Aqui eu vou ler essa biografia dele aqui para vocês, tá? Miguel de Cervantes Saavedra, 1547-1616, ou seja, o ano que ele nasceu e o ano que ele faleceu. Esse escritor e poeta nasceu na Espanha. Seu personagem Don Quixote de la Mancha fez dele o principal nome da literatura espanhola. Don Quixote é considerado o símbolo de espírito idealista e aventureiro do ser humano. Seu fiel escudeiro Sancho Panza representa o lado realista e sensato. Porque na história, meninos, vocês lembram que o Don Quixote, ele era o aventureiro, ele, né, tava nem aí. E já o Sancho Panza já mostra assim, o lado do real, né, do bom senso. Todo mundo tem um lado, todo mundo tem os dois lados, né, o lado que é, né, tem um lado que é mais aventureiro, tem gente que o lado é mais sensato, mas todo mundo tem um pouquinho de cada. E aí isso é representado através desses dois personagens. A obra foi escrita em duas partes. A primeira com o título O Engenhoso Fidalgo Don Quixote de la Mancha, de 1605, e a segunda que foi escrita em 1615, né, chamada aqui de... Ai, desculpa, minha garganta tá muito ruim. O Engenhoso Cavaleiro Don Quixote de la Mancha. Don Quixote adquiriu esse enorme sucesso e já foi adaptado para filmes e desenhos. Inclusive, a gente viu um desenho, lembra? Além de servir de inspiração para pintores como Salvador Dalí e Pablo Picasso. Devido às características do personagem Don Quixote, surgiu o adjetivo quixotesco, que passou a ser empregado para fazer referência a pessoas extremamente sonhadoras e idealistas.
Então eu faço até uma pergunta aí, se você é quixotesco, né? Se você é se você vive aí no mundo, né, dos sonhos, idealizando, imaginando coisas. E aí aqui, né, é uma gravura aqui, né, representando aí, né, o Miguel de Cervantes. Gente, como que eu conseguia, né, ficar com isso no pescoço, credo. Estudo do texto. Escrevendo sobre o texto. Número 1. Que episódio narrado no trecho de do livro Don Quixote? Então, qual foi o episódio? 2. Nesse trecho do livro, percebe-se que a imaginação de Don Quixote distorcia os fatos reais. Explique como Don Quixote viu os moinhos de vento. Ele não viu os moinhos de vento como, né, no seu plano real, né? Tinha algo a mais aí, né, que passava aí pro plano da imaginação. Então é o que você vai colocar aí na sua resposta, tá? 3. Sancho Panza tenta abrir os olhos de Don Quixote. Gente, é tentar abrir os olhos de alertar, de dar uma dica, daquele start. Não é ir lá e botar a mão no olho e, né, abrir o olho literalmente, tá? Mas em nenhum momento ele dá ouvidos, ou seja, dá moral porque ele tá falando. Por que Don Quixote age dessa maneira? Por que ele não dá nem um pingo de moral pro que o Sancho Panza tá dizendo? 4. Há um momento da narrativa em que Don Quixote sofre as consequências por não escutar Sancho Panza. Sancho, nem Panza não, gente. Que consequências são essas? Então ele não escuta, ele não dá moral, ele, né, não tá nem aí, mas aí ele sofre algumas consequências. E quais são essas consequências? Seguindo aí página 45, para quem talvez tenha se perdido aí, né? 5. Qual foi a justificativa dada por Don Quixote quando Sancho chamou sua atenção no final da batalha, dizendo que ele havia avisado que os inimigos eram moinhos de vento e não gigantes? Então, qual foi a justificativa? O que ele falou, né? Como que ele se explicou, né? Ele falou algo aí, ele se justificou. Então é o que você vai colocar aí, né? De acordo aí, né? Que ele havia avistado os inimigos, né? Ele viu os moinhos e ele achou que eram inimigos, que eram gigantes. Na verdade, não eram gigantes, né? Eram simplesmente os moinhos de vento. Tem até a imagem aqui. Seguindo aí. Número 1. Don Quixote acredita tanto que é um cavaleiro andante, desculpa, me perdi aqui, que a todo momento procura comportar-se com um deles. Sublinhe no texto trechos que indiquem isso. Então você vai voltar lá no seu texto e vai sublinhar aí esses momentos aí que ele acredita que ele é um cavaleiro. 2. Para Don Quixote, um autêntico cavaleiro tinha que ter determinadas características. Releia o texto e tente identificar por meio das falas e ações de Don Quixote alguma dessas características. São algumas, não precisa você colocar todas, mas pelo menos umas 2, 3 características, tá? 3. Releia nas páginas 38 e 39 as definições de herói, anti-herói e vilão. É aquela parte que até tem a imagem lá do Batman e do Coringa, tá? E identifique qual dessas classificações pode ser dada a Don Quixote. Então, e você vai explicar. Don Quixote, ele é um herói, ele é um anti-herói ou ele é um vilão? E aí você vai explicar, né? Porque você colocou uma dessas respostas. Aqui, meninos, né? Vem falando sobre a questão do romance, tá? Do gênero textual romance. O texto que você leu é um trecho de um romance, gênero textual escrito em prosa, ou seja, ele não tem verso, ele não é poema, que narra vários episódios que relacionam entre si. Aí no caso do Don Quixote, né, o que aparece? Aventuras aí, né, que são vividas por ele e por Sancho Panza. O romance, quando se fala em romance, não quer dizer que vai ser colocado só uma história de amor, né, de sentimentos, né? O romance, ele é um gênero, né, além dele ser muito extenso, né, mais extenso do que conto, do que fábula, do que crônica, ele vai estar narrando fatos fictícios que podem ser ou não baseados em histórias reais. Então,
ele não vai tratar somente de, né, ele tem, né, questão amorosa, né, até no Don Quixote aí fala do seu amor aí, pode ser fictício ou não, né, nem se sabe, né, se foi real ou se foi imaginação dele. Então não confunda, não pense que romance seja um gênero que só fale de histórias de amor, tá? Aí aqui vem essa parte aqui de romance de cavalaria, isso aqui depois vocês façam uma leitura aí, eu não vou ler que senão vai ficar muito extenso, tá? Aí aqui, discutindo ideias, construindo valores, é a mesma consideração que eu fiz com vocês anteriormente, faremos durante a live, tá? Aí aqui nós temos 3 personagens universais. Aqui eu vou pedir para vocês fazerem a leitura, aí também em voz alta, e aí durante a live eu quero parar um pouco para falar sobre essa questão aqui dos personagens universais. E aqui tem até o Johnny Depp aqui, né? Representando aí o personagem aí, Dom Juan. Johnny Depp é sempre... Às vezes quando fala sobre esse ator, lembra-se logo daquela trilogia de filmes que ele fez de aventuras, né? Esqueci o nome, gente, deu branco aqui. Tô só com esse negócio de Tô só com o Dom Juan aqui em mente. Seguindo aqui, é aquele que mostra umas aventuras marítimas. Ai, esqueci. Explorando a linguagem. Meninos, nós estudamos os pronomes aí no 3º bimestre. Né? E dentro desses pronomes tem os pronomes de tratamento. Então você vai observar aqui essa frase. Olhe bem, vossa mercê, contestou Sancho. A. Identifique na frase que pronome de tratamento Sancho empregou para se referir a Don Quixote. B. Explique por que Sancho Panza o empregou dessa maneira. Então, primeiro você vai identificar qual é esse pronome de tratamento, depois você vai explicar por que o Sancho utilizou esse pronome, tá? Tem um motivo aí para ele ter empregado, para ele ter falado esse pronome. Opa! 2. Com que sentido as aspas foram empregadas no trecho a seguir? Por que apareceram essas aspas, né, no início e no fim aqui, né? Inimigo, inimigo. No início, eu digo que no início e no fim da palavra, né? Inimigo. Por que apareceu aí? Né? Dentro desse trecho aqui, ó, que você vai analisar. Nem precisa voltar lá no texto, se você não quiser. Só por aqui você já consegue identificar porque, né, foi utilizado aqui as aspas. 3. A palavra cavalo é um substantivo primitivo, ou seja, dá origem a outras palavras que são substantivos derivados. Também estudamos substantivo, segundo bimestre. Primeiro e segundo bimestre. Encontre no texto 2 substantivos derivados de cavalo. Então, você vai botar lá no texto e vai procurar 2 substantivos que são derivados de cavalo, tá? 4. No segundo parágrafo, o protagonista faz a seguinte afirmação. Com seus despojos, iniciaremos nossa riqueza, além de arrancar essas sementes ruins da face da terra. A expressão em destaque foi empregada para referir a quem? Aos imaginários gigantes insolentes ou às sementes infrutíferas, ou seja, aquelas que não, né, elas são infrutíferas, ou seja, não tem frutas, tá? Não produz frutas. 5. Qual linguagem predomina no texto? Gente, é uma linguagem formal ou uma linguagem informal? Aí aqui tem sei que vocês adoram, né? A Liga da Justiça. Aí aqui nós temos... Peraí, gente. Deixa eu só alinhar aqui. Peraí. Opa. Ai, não sei o que eu aprontei aqui, peraí. Pronto. Aí aqui, meninos, nós temos aqui a interação dos textos. Essa parte aqui nós estaremos fazendo aí em outra ocasião, tá? Em outra ocasião que eu digo nas próximas aulas, tá? Só para fechar aqui, porque às vezes vocês vão querer fazer. Isso aqui vocês vão fazer depois, em outro momento, tá? Então, os exercícios de vocês, deixa eu só minimizar aqui. Eu tô aumentando, deixa eu só diminuir aqui.
eles vão até a página... Opa, foi demais. Até a página 47, tá? Até aqui na página 47, tá bom? Deixa eu só vir aqui. Aí, porque aqui tá marcando 48, mas é 47, tá? Então, responder os exercícios da página 36 a 40 e página 41 a 47, tá bom? Eu vou deixar na descrição, vai estar na descrição do vídeo e também na hora que vocês receberem lá no grupo, vai ter lá direitinho lá as páginas, até a 47, tá bom? Beijo pra vocês, tudo de bom. Qualquer dúvida, estou por aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau.